Já. Olá, hoje nós estamos aqui na casa da Ana Cristina Nóbrega, ela é escritora e nós vamos conversar sobre maternidade. A Ana Cristina é mãe de 3 filhos, 2 moças e 1 rapaz, que é o Pedro. E o Pedro, ele tem uma síndrome que chama Síndrome do X frágil. E nós vamos falar como é que é ser uma mãe atípica, sendo que amanhã é o Dia das Mães, né? Ana, obrigada por O prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão especial para uma mãe. A maternidade é um momento singular na vida de uma mulher, né? E você é mãe de 3 filhos, da Thaís, da Júlia, né? E o Pedro, que tem 34 anos e nasceu com uma síndrome, né? Exato. Do X frágil, né? Desde o início você percebeu que o Pedro tinha alguma disfunção? Vou usar esse termo assim, quando ele nasceu? Não. Sabe que existe uma teoria, pelo menos existia antigamente, que as mães demoravam para ver. Não queriam talvez ver, não queriam encarar que tinha algo de errado. Eu acabei descobrindo através de uma amiga da minha mãe, porque nem minha mãe acho que não tinha muita coragem de chegar para mim e dizer: Ana, tem algo errado. Então ela, através de uma amiga, essa amiga veio com muito tato, falando: Ana, o que você acha de procurar um neurologista e tal? Então eu não percebi, eu era aquela mãe que dizia assim: cada criança tem seu tempo, ele está no tempo dele, então ele andava um pouquinho mais devagar, ele teve mais tempo para começar a falar. Então eu colocava tudo isso na esteira de que cada criança tinha seu tempo de desenvolvimento. Mas na prática não é bem assim. Hoje nós sabemos que já existem marcos de desenvolvimento, então quando a criança está um pouco fora desse marco, é hora de ter atenção e procurar ajuda. Mas na época, 34 anos atrás, eu não tinha nem esse conhecimento. E o pediatra não? Nunca. Na verdade, um dos problemas da síndrome do X frágil é a subnotificação, porque os médicos não conseguem ainda identificar com facilidade, por, às vezes, falta de conhecimento, porque a síndrome ainda não é muito colocada nos cursos de medicina, ela é nova. O que é essa síndrome? Essa síndrome é uma deficiência genética do cromossoma X, que afeta homens e mulheres, meninos e meninas, mas mais os meninos, porque como é uma deficiência no cromossoma X, as meninas têm 2X. Então, um compensa o outro, compensa uma pequena falha no outro. Os meninos não, eles têm um X e um Y. Então, se esse X vem com alguma deficiência, essa deficiência fica clara, né? Ela se torna mais visível, mais aparente. E ela acarreta principalmente deficiência intelectual. Essa é a principal consequência da síndrome. Ela tem outras comorbidades associadas, mas o foco principal da síndrome do X frágil é a deficiência intelectual. E qual foi o impacto para você na época? Quando você foi em Londrina mesmo que você... Não, foi em Foz do Iguaçu, eu morava lá. E o impacto, eu vou te falar que talvez muitas mães atípicas percebam isso, é cair num buraco preto, um buraco negro, que você não vê o fundo, você não sabe o que está acontecendo. As mães relatam muito a palavra luto, e eu digo para você que acho que foi isso mesmo, foi um luto, porque você não espera. Na verdade, uma mãe ela não espera 9 meses para ter uma criança com deficiência, ela espera 9 meses, idealiza o quarto, idealiza com quem que esse filho vai se parecer, idealiza o que ele vai ser no futuro. Você idealiza um monte de coisas, mas nunca, em nenhum momento, nos 9 meses, você fala: deixa eu pensar como é que vai ser se o meu filho nascer com uma deficiência. Você não se prepara para isso. Qual a diferença das irmãs para ele de idade? A da mais nova, 2 anos. Em 4 anos, eu tive 3 filhos. Então foi muito rápido, assim, né? Foi um atrás do outro. E você falou que você viveu esse momento difícil. Como é que foi pro pai? Já que é o único homem dele, né? Na época, né? Olha, eu acho que demorou um pouco para nós assimilarmos. O Paulo, quando eu descobri, nós já estávamos separados. Então, houve um movimento, na verdade, um movimento na família de dizer: ok, essa é a realidade. Eu fiz uma reunião com todo mundo da família.
coloquei a situação, mesmo sem entender muito bem o que era síndrome do X frágil, mas eu já sabia que tinha uma deficiência intelectual ali. Foi neurologista que... Foi um neurologista que identificou. Ele, na época, fez um exame na UEL, porque não existia ainda esse exame genético disponível no mercado. Foi feito na UEL. E na época, eu lembro que a nossa família abraçou a síndrome, abraçou a causa da deficiência do Pedro, todos juntos. Então, nós nos preparamos, nós conversávamos sobre isso. Todos falaram a mesma linguagem, todos adotaram a mesma conduta e cada um de nós foi assumindo um papel no desenvolvimento do Pedro. O Paulo, que é o pai, teve um papel, a minha mãe, meu pai teve um papel muito importante, porque foi o pai que ensinou o Pedro, por exemplo, a comer com faca e garfo, que era uma coisa que, para uma mãe atípica, você tende a proteger seu filho. Então, talvez até hoje meu filho comesse de colher, porque eu ia dizer, não, é mais fácil, né? Não vamos forçar. E sempre foi o pai que disse, não, ele vai aprender igual a todo mundo. Então, cada um de nós, a minha irmã tinha o papel de proteger, o meu cunhado tinha o papel de levar para o futebol, o outro sobrinho tinha o papel de levar para os amigos. Então, cada um assumiu um papel na socialização do Pedro. Ele chegou a frequentar a escola? Frequentou. Na época, ele frequentou, era uma escola normal, típica, que tinha uma classe de crianças especiais, que se falava na época. Sim. Depois disso, ele acabou estudando na PAI, ele ficou 1 ano na PAI. Mas o que nós percebemos? Isso é uma dúvida para as mães que têm filhos atípicos. A nossa expectativa de que eles avancem no estudo é muito grande. Então, nós ficamos meio que forçando que eles avancem, mesmo que eles não aprendam. E nós, muito cedo, percebemos que o Pedro não teria condições, não teria capacidade intelectual de avançar mais do que o 1º ano. Ele consegue ler? Ele lê, ele escreve com dificuldade, assim, letrinha por letrinha. Talvez hoje a gente pudesse considerar quase um analfabeto funcional, um pouquinho mais do que isso, mas nós nunca forçamos o Pedro a passar para a 3ª, 4ª, 5ª série. Uma vez meu pai me falou assim, um dia eu liguei chorando para o meu pai e falei, pai, o Pedro não aprende, eu não sei mais o que fazer. E ele falou assim para mim, você prefere que o seu filho seja doutor ou que o seu filho seja feliz? E a partir desse dia mudou, Cláudia, mudou assim radicalmente. A partir desse dia eu preferi que o meu filho fosse feliz. Então ele ter a 4ª série ou a 5ª série não fazia nenhuma diferença para mim, entendeu? Eu já estava ciente de que ele não iria cursar uma faculdade, de que ele não iria fazer uma pós-graduação, então isso perdeu todo o sentido para mim. Então, a partir desse momento, depois ele entrou na PAI, a PAI fez um trabalho espetacular, mas no caso do Pedro, ele já estava estacionado, ele já não ia mais para frente, então... Eu acompanho vocês, né? O Pedro faz hipismo, né? Que tipo de atividade que ele faz mais? Ele entrou no hipismo por causa da ecoterapia. Sim. Porque a ecoterapia é uma das terapias recomendadas para quem tem algum tipo de deficiência. O Pedro também tinha uma das consequências era um pouco de como é a palavra? Você vai ter que cortar esse pedaço. Hipotonia. Certo. Hipotonia é a falta de força nos músculos. Então o Pedro andava assim, ele andava com a mãozinha assim, eu lembro. Então você imagina uma criança que teoricamente andava assim, molinho, e meu pai falava, anda direito, baixa a mão, arruma a postura. E a ecoterapia ajudou muito na postura do Pedro. E daí a professora percebeu que ele tinha habilidade, que ele tinha facilidade de andar a cavalo, e ele passou a fazer hipismo com crianças totalmente típicas. E o Pedro, ele trabalhou no McDonald's, né? Trabalhou 14 anos. E hoje ele foi para uma farmácia, né? Exato, tá na Eu vejo a conquista que é para ele e para vocês quando você curte, né, todas essas etapas dele, né? Sabe que eu acho que para uma mãe atípica, qualquer pequena conquista é muito grande. Não existe pequena conquista. Então, assim, você vê seu filho amarrar o tênis sozinho, é uma grande conquista. Porque são conquistas de autonomia. Então, você vê seu filho tomar banho sozinho, você vê são coisas que para as outras mães são muito naturais.
tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, se vestir sozinho. São coisas que não são consideradas conquistas, para nós são.